Glória a Deus. Gostaria de convidar o professor Flávio. O professor Flávio estará na administração anterior para concretizar. Boa noite, amados. Graça e paz. Você pode orar comigo? Eterno Deus Israel. Diga comigo, eterno Deus Israel. Eterno Deus Israel. Nós estamos na tua presença pelo caminho do sangue de Cristo. E nós queremos te consagrar nesta hora. Nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa palavra, amados, dita pelo Espírito Santo através do pastor Val, ela é muito propícia para essa noite. Nós estamos continuando a ministrar a aula da semana passada, em que Deus não é uma força ou é um poder que o homem deve usar, mas é Deus que nos usa por meio do seu poder. Porque a humanidade está transformando Deus em uma coisa que satisfaz a necessidade do homem, que satisfaz a necessidade da igreja, que satisfaz a necessidade da humanidade. Então nós falamos na semana passada sobre a ordenança de Cristo, nós falamos sobre batismo e ceia do Senhor, que é a ordenança que ficou como ordenança de Cristo para a sua igreja. Mas, amados, nessa semana de Páscoa, nós podemos contemplar como que o homem vai mudando as verdades de Deus, transformando a verdade de Deus em mentira, como o ovo de Páscoa, como o coelho, e tudo isso tem a ver com fertilidade, com deusas que foram adoradas desde a antiguidade, desde os primórdios da humanidade, que se arrasta até os dias de hoje. E o Espírito Santo me incomodou demais durante esses 2 dias a respeito daquilo que nós falamos, que talvez tenha ficado um rastro de dúvida. E hoje pela manhã eu estava lendo um artigo na internet e o tema era assim: o arco-íris invade o céu. Gostaria que você anotasse ou guardasse essa frase e procurasse na internet e ler sobre esse artigo. O arco-íris invade o céu. Fala sobre homossexualismo e todas as vertentes relacionadas a sexo e o que as religiões que dominam o nosso mundo de hoje pensam a respeito disso. Isso de fato me trouxe à luz ou confirmou aquilo que o Senhor estava querendo nos mostrar, para que nós pudéssemos voltar a repetir. Porque Deus ele está chamando a atenção da sua igreja verdadeira para os seus princípios, para a sua verdade. Então eu vejo o mover de Deus nesse lugar, porque Ele quer que nós tenhamos consciência de maturidade em relação àquilo que Deus fala na sua palavra e aquilo que o homem tem tentado ensinar à humanidade. Porque são tantas informações que nós recebemos da parte do diabo, que são transformadas em verdade de Deus, que a igreja precisa de fato estar preocupada com isso. Aquele que realmente serve a Deus precisa estar preocupado com isso. Então nós falamos de corpo, nós falamos de pão, nós falamos de sangue, nós falamos de vinho ou de suco da vide, para representar aquilo que efetivamente Jesus Cristo fez em favor da humanidade. Então você sabe mais do que nunca que o batismo ele introduziu o homem na esfera da realidade de Deus, porque ao confessar o homem reconhecendo a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, e ele passa a fazer parte desse povo de Deus. Então há uma série de muitas mentiras que vão conduzindo o homem à verdade que é dele. Então o mundo jaz no maligno, isso é uma verdade, mas eu, ainda que esteja no mundo, não posso fazer parte do maligno. Então a minha consciência precisa conhecer a palavra de Deus, pedir a revelação do Espírito Santo para que haja maturidade. Porque nós vamos daqui a pouco falar de ministérios, e esses ministérios não foram ordenados por Deus se não fosse com o objetivo de que a igreja do Senhor Jesus Cristo fosse edificada nos fundamentos da palavra de Deus. Então a palavra de Deus deve nortear o meu pensamento.
eu devo fazer um esforço sobrenatural até, para que eu não seja conduzido pelo inimigo a favor da religião que ele quer mostrar. Volto no exemplo da Páscoa. Talvez a maioria de nós tenhamos comprado um ovo de chocolate, tenhamos dado de presente, levado para casa, conduzido tudo isso, ainda que nós soubéssemos que a Páscoa não é chocolate. Jesus Cristo não fez, Ele não declarou essa ordenança na Páscoa por mera casualidade. Não. Tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento era sombra daquilo que havia de vir. Nós sabemos que na Páscoa judaica, quando o povo saiu do Egito, os umbrais das portas foram marcados com sangue, para que o anjo da morte não matassem aqueles que de fato eram de Deus, aqueles que de fato já vislumbravam a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Então todos quantos tiveram as suas casas marcadas com sangue, eles verdadeiramente foram poupados pelo anjo do Senhor. Então nos nossos dias, quando Jesus Cristo vai e apresenta o pão e o vinho como elementos de ordenança a respeito da sua salvação, ele estava querendo fazer menção do sacrifício pascual, do sacrifício do cordeiro, que ele mesmo representava. E até a igreja, ela se perdeu, principalmente depois do ano 300, no que diz respeito à Páscoa, justamente porque começou a entrar falsas mentiras, aqueles judeus que se converteram a Jesus Cristo, eles pregaram o Evangelho, eles foram morrendo, uma, duas, na terceira geração praticamente já não haviam quase que judeus assim fervorosos, e eles foram absorvidos. Você sabe que a partir de 300 Constantino estabeleceu o cristianismo como religião mundial, e a partir daí a essência da verdade de Deus foi afastada de Israel, e uma vez afastada de Israel, as coisas foram perdendo sentido. Então é importante que eu tenha em mente que, ainda que haja um cristianismo no Brasil, esse cristianismo que nós falamos aí que está em torno de 70%, 80% de cristãos no Brasil, o fato é que se tiver 15% ou 10% que reconhecem Jesus Cristo de fato como Salvador e Senhor, são poucos. Então eu não devo me abater, nem tampouco devo compactuar com as coisas que o mundo está oferecendo. Eu preciso me esforçar para não comprar o chocolate, para não pegar o ovo, para não levar para casa. E aí a gente usa aquele argumento: olha, eu levo, eu compro, mas lá eu explico: olha, o ovo de Páscoa, ainda que eu estou comprando, é gostoso, é saudável, mas ele não representa aquilo que verdadeiramente a igreja deveria ensinar e deveria pregar. Mas, amados, nós estamos num mundo, mas também nós podemos ser inteligentes e sábios, sendo úteis pelo Espírito Santo, de aproveitarmos essa ocasião para ensinarmos a respeito dessa verdade de Deus. Tá? Então, põe para mim, por favor, Paulo. Eu acho que nós fizemos isso. Aí você tem ordenanças que nós recebemos como verdade: o batismo e Santa Ceia. Eu não vou entrar no mérito das festas bíblicas, porque não é tema da aula, mas todas as festas bíblicas tinham um objetivo: revelar Jesus Cristo. Pentecostes, tabernáculos e a Páscoa eram as principais, e eram festas de peregrinações. E nós também tínhamos que levar um pouco a sério mais essas festas. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela entende batismo, crisma, eucaristia, penitência, extrema-unção, matrimônio, ordenança de padres e consagração de feiras como 7 sacramentos que norteiam o catolicismo. E eu preciso falar disso porque é o que mais impera na nossa sociedade. Contudo, essa religião, ela invade praticamente todas as nações existentes no nosso planeta. Ou seja, onde há uma nação, lá existe um elo de ligação do povo com essa religião. E nós sabemos que o homem, ele está sendo conduzido nesse mundo para que realmente reconheça não o Deus verdadeiro. Por isso, amados, como igreja, nós temos que entender que há um só Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, que se revelou por meio da Bíblia, mas que manifestou-se em carne por meio de Jesus Cristo. Então a nossa vertente em Deus tem que ser Jesus Cristo. Toda e qualquer religião que isenta essa verdade do Cristo,
ela não pode ser tomada por mim como verdadeira. Ela é anátema, ela é maldita, porque ela não reconhece Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo veio habitar na sua igreja, naqueles que reconhecem Jesus, justamente para que esse Deus poderoso possa fazer uma obra através das nossas vidas. Então, aproveitando o gancho do corpo, do sangue ou do sacrifício de animais, passa para mim para o outro, Paulo, por favor. Eu coloquei alguns lembretes, até para a gente tentar, e eu espero que assim o Espírito Santo faça, possa iluminar os nossos olhos para que nós enxerguemos um pouco mais a realidade daquilo que impera sobre a humanidade. Quando nós falamos de sacrifício, nós falamos de animal ou de pessoas. Desde a antiguidade, desde o princípio em que o mundo foi formado, e Deus profetizou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então uma semente da serpente também anda em paralelo com a semente de Deus. Então sempre houveram aqueles que adoraram ao Deus vivo e verdadeiro e aqueles que não adoravam o Deus vivo e verdadeiro. Partindo da premissa que Deus é Espírito, não é mais? Então, ele jamais se permitiu ser reconhecido pelo homem por algo palpável. Ou seja, ele jamais permitiu que o homem adorasse por meio de algo criado pela própria mão do homem. Então, nada que o homem faça que possa querer representar Deus é aceito por Deus. E aí você vê um lastro que envolve idolatria. Então, olha, no sacrifício eu disse que o sangue e o corpo tem uma importância vital. Então, quando você consagrava algo aos deuses pagãos, e sempre isso estava associado a uma imagem de idolatria, uma imagem que as pessoas se prostravam e ofereciam algo a esse deus pagão, eles consagravam as suas próprias vidas comendo aquele elemento. Então perceba que Deus é Espírito, então Ele não quer ser adorado por algo palpável. Lá em Isaías ele já fala, o homem corta uma árvore, com metade ele faz um objeto de adoração, sei lá, põe um rosto, põe um corpo, e ele fica aquele pau em algum lugar, e ali aquilo se torna um lugar de adoração. E com a outra metade dessa mesma árvore, ele faz o fogo para consumir, para fazer o seu alimento para consumir. Então Deus não se agrada disso. Então isso é uma verdade absoluta de Deus. Olha, eu não aceito em hipótese alguma que você se prostre diante de alguma coisa criada por você mesmo. Então Ele já estabeleceu mandamentos. Eu não quero ser adorado por coisa que você faça, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há no mar. Isso é princípio de Deus. Isso não pode ser separado de mim e de você. Por quê? Porque tudo é objeto de consagração. Quando o povo saiu do Egito e ele estava em direção à terra de Canaã, havia toda uma estrutura de simbolismo e de tipos de adoração e de consagração a deuses pagãos. Porque somente o Deus da linhagem de Abraão, ou da semente de Abraão, adoravam Ele todo o tempo verdadeiramente. Contudo, estando no Egito, eles absorveram práticas que não eram a prática da vontade de Deus. Então, quando Deus institui o tabernáculo e Ele permite a construção do templo, nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas por que Ele estabeleceu o tabernáculo? Para que o povo dele soubesse efetivamente como deveria sacrificar, porque não poderia ser da mesma forma que os outros povos sacrificavam. Então, por exemplo, Deus manda eles construírem o tabernáculo de maneira que eles dessem as costas para o Deus Sol, quando estes fossem entrar no tabernáculo no templo para adorar, enquanto as demais religiões faziam o contrário, porque o Sol era objeto de adoração. Então Deus estipulou, olha, você não vai comer sangue, você vai queimar a carne, você vai permitir que o incenso suba, a gordura também você não pode comer, algumas coisas você não pode comer. Para que isso? Para que o povo aprendesse, porque se ele deixasse, imagina, nós temos aqui mais ou menos 100 pessoas, imagina se cada um de nós fôssemos utilizar o método próprio para adorar a Deus. O que iria acontecer? Cada um faria do seu jeito.
Então Deus, olha, para que vocês não façam igual aos outros e adorem a demônios, eu vou ensinar vocês como devem fazer. Eu não vou permitir que todos façam, mas eu vou dizer que para que o sacerdote que eu vou eleger faça isso. Então você quer oferecer um sacrifício? Então você traz o seu animal e você vai entregar para quem sabe. Porque a ele eu ensinei, a ele eu determinei, a ele eu dei ordenanças. Porque Deus era preocupado com a vida física e espiritual do homem. Então Deus em todo tempo ele norteou isso. Porque, amados, o sacrifício de idolatria estava associado a demônios. E o texto da palavra de Deus fala isso. Deuteronômio 4, 23 e 24 diz assim: guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus que tem feito convosco. Não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Ele diz assim, Isaías 42, 6, 9: eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Outro texto de Isaías 45: eu sou o Senhor que fala a justiça e anuncio coisas retas. Consagrai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho, todos juntos, quem fez ouvir isto desde a antiguidade. Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há outro além de mim. Salmo 109, 36, 38. E serviram aos seus ídolos, idolatria, imagens, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então, amados, tem outros textos, e depois eu mando junto com os slides. Mas a idolatria, a adoração à imagem de escultura está ligada a demônios. E é por isso que Deus também, ele proíbe a consulta aos mortos. Porque quem consulta mortos está consultando quem? Os demônios. E é por isso que Jesus Cristo, ele não ficou retido da morte. O que aconteceu com Jesus Cristo? Ele ressuscitou. Porque se Jesus Cristo tivesse sido mantido na sepultura, ele estaria morto. E nem por meio de Jesus Cristo nós poderíamos nos achegar a Deus. Então, por exemplo, quando alguém se aproxima de adoração e busca alguma coisa que é objeto de intermediação entre Deus e ele está buscando o quê? Mortos. Por exemplo, Maria, ela não sabe o que estão fazendo com ela, porque ela morreu por voltas, talvez, do ano 60, 70, não é especificado isso. Contudo, ela é objeto de que alguém a busca, ou seja Pedro, seja Paulo, seja João, seja até outros homens que não eram nem santos, mas se transformaram em santos, porque ora alguns milagres foram dedicados a ela. Então, quando alguém, entenda isso, quando alguém se prostra diante de uma imagem, ou quando alguém roga a Deus em nome de Maria, em nome de Pedro, em nome de Paulo, todos eles morreram? Todos eles morreram. Então está se consultando mortos, e isso é abominação a Deus, porque ele não divide a sua glória com ninguém. João diz assim: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Maria nunca subiu ao céu, já que a ela foi dado o título de que Deus ascendeu ao céu. Isso não aconteceu. Eu estive 6 vezes em Israel, e durante essas 6 vezes eu pude ter acesso a alguns guias de suma importância em Israel. E um dia eu estava com um deles, e eu passei justamente no momento em que um guia estava dizendo: olha, neste lugar Maria foi assunta ao céu. E eu perguntei para ele: escuta, como é que vocês explicam para os turistas que Maria, nesse lugar, foi assunta ao céu? Ele falou assim: olha, não posso falar isso, mas nós somos direcionados pela igreja a ensinar assim.
Mas, amados, nem a tradição apostólica fala isso, ensina isso, porque isso jamais aconteceu. Tanto que o culto a Maria, ele passou a ser uma vertente a partir do ano 400. E também não associe um objeto de adoração a algumas aparições ou alguns milagres, porque o que norteia a verdade de Deus é a palavra de Deus. Não duvide que pessoas vão ver Maria, vão ver Pedro, vão ver João por aí, como já aconteceu várias vezes. Agora eu te pergunto, mas se Cristo é o Senhor da igreja, por que Ele não é levado à frente da igreja? Por que Maria é mais importante do que o Cristo? Quem morreu? Quem derramou sangue? Quem foi xingado? Quem é filho de Deus? Por que Jesus ainda está no colo dela, quando Ele está sentado à direita de Deus? Em Apocalipse 19 ou 12, estou em dúvida, há um trono de Deus. E João vê todos quantos estão ali junto a Deus. Ele vê o Cordeiro, ele vê os anciãos, ele vê os anjos, e todos eles dizem: Santo, Santo, Santo. Onde está ela? E não é para bater, amados. É para que nós tenhamos entendimento que o diabo, ele usa todos os meios para afastar a pessoa de Cristo. Então, para ele não importa se é espiritismo, se é candomblé, se é catolicismo, se é todos os tipos de ismo que existem. Ele quer afastar a humanidade da presença de Deus. Então nós temos que, se há alguma dúvida muitas vezes em nosso coração, eu tenho que pedir a Deus, em nome de Jesus, para que o próprio Espírito Santo elucide as dúvidas que ora eu possa ter. Mas a verdade bíblica é essa. Então, Jesus Cristo derramou o seu sangue, porque toda a honra e toda a glória deve ser dada a Ele. Nada pode ser colocado nessa direção. Então, se Jesus Cristo ressuscitou, Ele está intermediando todos os propósitos do homem para com Deus. Quando você abre as cartas dos apóstolos, como que ele saúda a igreja? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Por que não há menção nenhuma no Novo Testamento a respeito desses fatos, já que ela teria ascendido naquele tempo? Você concorda comigo? Não no ano 400 ou no ano 1100, ou agora em 1950 com o Concílio Vaticano II. Então a humanidade precisa ter, principalmente nós, precisamos ter consciência do quê? Que o maligno, ele está tentando abocanhar todas as fatias da sociedade e afastá-lo da verdade de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque é somente por meio dele que a pessoa vai chegar até Deus. Da mesma forma, não tenho dúvidas que muitos são salvos neste lugar. Eu mesmo já tive duas experiências. Uma, Deus me mostrou em visão uma casa, eu vi uma imagem caindo de idolatria que estava no quarto dessa senhora, uma casa que eu nem conhecia, e Deus fez eu ir até aquela casa e eu falar para eles tirarem aquela idolatria da casa dela. Quando ela tirou a idolatria, ela aceitou Jesus Cristo, ela estava cometida de câncer. Quando ela confessou Jesus Cristo, ela veio a falecer. Um outro caso, uma senhora de 84 anos. Eu estava orando e ela era avó de uma funcionária que trabalha comigo. Lá na oração Deus falou comigo: vai lá e diga para ela que eu amo muito. Aquela mulher não falava, ela ficava só na cama, ela não se levantava. Quando eu fui na casa dela, todos estranharam, obviamente, mas eu peguei na mão daquela senhorinha. Quando eu peguei na mão dela, já apertou a minha mão, e eu disse para ela: Jesus manda dizer que ele ama muito a senhora. E ela respondeu: eu também amo muito a Jesus Cristo. Depois de 2 dias, aquela senhora foi para a glória, mas ela não morreu, porque não havia paz no coração dela. Então não é contra isso, mas é contra essa potestade que impera no mundo, tentando afastar as pessoas do sangue de Cristo. E nós precisamos ter conhecimento da verdade para que as pessoas com as quais nós temos acesso, elas possam reconhecer essa verdade de Deus. E não simplesmente aceitarmos e não falarmos nada. Páscoa, chocolate, por exemplo, né? Fale, olha, Páscoa não é isso. Páscoa é salvação.
Não importa, irmãos. Aquilo representava a salvação celestial. Bom, enfim. Para que nós tenhamos elucidado isso. Por isso que ninguém pode se prostrar. O sangue de Jesus Cristo é o elemento que nos liga a Deus. Ele restaurou a comunhão que o homem havia perdido com Deus. Aí eu preciso correr, eu preciso passar a palavra para o André. Vamos lá, Paulo, por favor. Vamos lá para os ministérios. Pode passar. Bem, nós temos aí, amados, alguns ministérios que Deus nos deixou. Homens que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou presbíteros e mestres. Em Efésios 4, 10 a 12, diz aí o texto: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Jesus Cristo cumpriu todas as coisas. Tudo aquilo que era sombra na antiguidade veio a ser representado em Cristo Jesus. E Ele mesmo, veja, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, presbíteros e doutores, querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, absolutamente ninguém que queira receber o ministério da parte do Senhor não pode ter objetivo que não esse: trabalhar em nome de Jesus para que haja edificação da igreja, crescimento do corpo de Cristo, para que o reino de Deus seja estabelecido na nossa terra. Porque é isso, esse é o propósito sempre de Deus. Ele quer manifestar o seu reino aqui na terra, e é isso que vai acontecer quando todas as coisas finalizarem. Ou seja, Deus, quando Ele começar a abrir os selos, tocar as trombetas, Ele estará o quê? Tomando daquilo que é do diabo, que o diabo tomou, trazendo de volta para Ele, porque Ele vai restaurar todas as coisas. E nós, todos nós aqui, somos representantes do Senhor. Ele quer nos usar para isso, para manifestar o reino. Como que nós podemos manifestar? Dissipando todas as trevas no coração das pessoas. Passa para mim, Paulo. Então nós temos aí a figura do apóstolo, que de maneira simples significa enviado. Ou seja, esses eram homens que receberam sua comissão do próprio Cristo em pessoa, que haviam visto Cristo depois de sua ressurreição, haviam gozado de uma inspiração especial e exerciam um poder administrativo sobre as igrejas. Nós sabemos que Jesus teve 12, 70 e terminou em 120 discípulos que estavam lá no Senado, certo? Mas nem todos eles foram consagrados para esse ministério específico, de desbravar, de trazer o reino do céu para a terra, de doutrinar, de estabelecer igrejas, né? Então qual era o propósito desses apóstolos? Ensinar para expandir o reino de Deus, novas igrejas. Como o apóstolo Paulo, ele desbravou as regiões existentes naquela época, se aproveitou das rotas que já existiam para fazer o quê? Para proclamar a vinda do Messias, primeiro para o judeu, depois para todos os gentios, e assim a igreja foi sendo formada. Então, como está escrito aí, querido, às vezes um apóstolo lidera uma igreja local, mas o ministério do apóstolo é muito mais que liderar uma única congregação. Eles estabelecem as bases da doutrina, das práticas e a estrutura do discipulado, e coordenam os outros ministérios, ou seja, está sob o crivo dele. Hoje nós temos assim muitos apóstolos surgindo ou recebendo esse cognome de apóstolo do Senhor. Nós sabemos que eles não estão com Jesus, mas são homens que estão fazendo o quê? O que o apóstolo Paulo fez, o que Pedro fez, cada um na sua proporção. Então eles são chamados apóstolos, ou eles se dão esse nome justamente por conta disso. Eles estabelecem doutrinas, porque há algumas diferenças nessa ramificação evangélica, e às vezes nós falamos, nossa, mas tem tanto tipo de denominação que a gente nem sabe qual, mas deixa com Deus. Deus é o Senhor da obra, e aquilo que Ele estabelece. Mas nós devemos reconhecer esses homens que são chamados por Deus e que de repente recebem esse cognome justamente por esta obra de desenvolvimento que envolve não somente a igreja local, mas o Estado,
o Brasil e até mesmo o mundo, porque essa é a vontade de Deus, expandir. Então Ele levanta pessoas para isso. Então, às vezes, um apóstolo lidera uma igreja local, isso é muito importante que nós guardemos. Mas o ministério do apóstolo é muito mais que liderar uma única congregação. Eles estabelecem as bases da doutrina, das práticas, a estrutura de discipulado e coordenam os outros ministérios. São chamados por Cristo e cheios do Espírito Santo. Nós poderíamos usar isso como exemplo na nossa própria comunidade. Você já vê o bispo César sendo chamado de apóstolos em alguns momentos. Mas se você vê a característica do que norteia um apóstolo, você percebe que ele possui todas essas características para ser chamado assim. Ainda que nós façamos uma distinção, ok? Entre os apóstolos chamados e levantados por Jesus naquela época, há quase 2000 anos atrás, e o que ele está fazendo hoje. Porque entenda, amados, que isso faz parte do cumprimento profético da palavra de Deus. É Deus se movendo na história. Deus não atrasa e nem adianta. Deus está no seu tempo certo. Então o homem conduzido por Ele também assim estará. Próximo, Paulo. Profetas. Aí muitas vezes há um problema, né? Mas eu penso que é claro. Não devemos fazer confusão com o dom de profecia e o ministério, tal qual existia no Antigo Testamento. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Então o ministério de profeta é visto apenas nos primórdios, como nos casos dos apóstolos. Haja visto que a Bíblia diz: a igreja está construída sobre o ministério de apóstolos e profetas. E aí eu faço só uma observação. Quando você vê apóstolos e profetas, Antigo Testamento e Novo Testamento, tudo está junto. Porque se você pegar todos os homens de Deus, de certa maneira eles também foram profetas. Então, profetas, Velho Testamento, apóstolo, Novo Testamento. Com a junção dos dois, formaram aquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Isso norteia e deve nortear a igreja do Senhor Jesus Cristo. Contudo, amados, nem todos que profetizam são profetas, ainda que profetizem. Por quê? Se ele tivesse o ministério de profeta, ele só seria um homem que evidenciaria as profecias. Ele não faria outras coisas, como era no caso dos profetas. E hoje em dia não é isso que nós vemos, não é isso que nós estamos vivendo. Vamos continuar a leitura aí na parte vermelha. Depois de Efésios 2:20. A profecia se configura no ministrar de uma palavra profética e no dom de profecia. Então a pessoa que, de maneira sobrenatural, recebe do Espírito Santo o dom, tendo a capacidade de predizer, de prever, de direcionar. Então, quando um profeta profetiza, ele equipa as outras pessoas para que se tornem proféticas e ouçam a voz de Deus. O profeta não impõe a sua vontade na congregação. Então percebam isso, quando um profeta traz a palavra, ele vem anunciar fé, vem anunciar arrependimento. Quem escuta é que vai tomar decisão, mas ele não vai impor, até porque ele está sujeito ao ministério. Ele está sujeito a uma autoridade. Eu tenho certeza que há muitos entre nós aqui que já declararam algumas profecias. Homens e mulheres que, ao impor as mãos, recebem o dom sobrenatural de Deus e declaram palavras que procedem da parte de Deus. Mas eu vou avaliar isso pela própria palavra de Deus, e se aquela palavra declarada se cumpre na vida de quem recebeu, ou da igreja, como por exemplo. Eu citei semana passada aquela pastora que profetizou em 2013 que Deus estaria sacudindo a nação brasileira e que Ele iria derrubar o principado do quê? Da corrupção. Isso está acontecendo? Ou seja, essa profecia é verdadeira, primeiramente porque Deus não se agrada da corrupção. Ou seja, a profecia dela está norteada na verdade de Deus. E uma vez que se cumpriu, você pode considerar ela como uma profeta enviada da parte do Senhor. Então os profetas, eu não devo julgar a pessoa, mas eu devo julgar a profecia pela palavra de Deus. E aí eu preciso ter um entendimento, porque, amados, a igreja pode receber profetadas por aí. E um profeta, geralmente, ele não é sozinho, ele está subordinado ao ministério. Quando um camarada anda sozinho, profetizando aqui e acolá, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com isso.
Não que não seja, mas nós devemos medir com toda certeza os frutos da sua vida e a palavra que sai da boca dele, para ver se ela se torna verdade. Evangelistas. Por favor, Paulo. Então, enquanto o profeta e os mestres se restringem aos cristãos convertidos, o evangelista leva a mensagem aos incrédulos. O propósito sempre do evangelista é o quê? Ganhar almas para Jesus Cristo. Então, o evangelista não é simplesmente aquele que prega a multidões, é aquele que tem o dom de pregar as boas novas do reino de forma eficaz para ganhar almas. Porque, amados, senão nós vamos falar que todo mundo hoje é evangelista. Porque você vê estádios e mais estádios superlotados, certo? Eles estão pregando a palavra de Deus, mas isso não significa que todos quantos estão diante de multidões são evangelistas. O que afirma se ele é um evangelista ou não? O dom que Deus derramou sobre ele, porque quando ele fala, as pessoas se convertem de maneira até natural. A gente pensa, nossa, mas parece que não falou nada. Ele disse algumas palavras, daqui a pouco vai muitas pessoas lá para frente aceitando Jesus Cristo. Quem que está fazendo a obra? O Espírito Santo, e usa aquele evangelista. Então, quando você olha alguém falando às multidões, isso não significa que ele é evangelista, ainda que ele venha fazer muitas conferências evangelistas. Mas se nessas conferências não há salvação, o que menos ele é evangelista. Ele pode ser um pastor, um pregador, um homem que está diante de uma grande multidão, mas se não há conversão, evangelista como dom de evangelismo ele não é, não tem. Pastores ou presbíteros? Por favor, Inês. Pastores ou presbíteros, presbíteros ou anciãos? Mesma conotação. É porque lá em Israel havia anciãos que dirigiam o povo, a partir de então novos nomes são dados. Até lembrando, mas lembre que a igreja, quando ela surgiu, ela não era feita de multidões. Quando você vê 3.000 almas se convertendo no dia de Pentecostes, quando acaba a festa de Pentecostes, o que acontece com aquelas 3.000 pessoas? Cada um volta para sua casa. Babilônia, Síria, Egito. Porque todos os judeus na festa de Pentecostes vinham de diversos lugares do mundo, porque essa festa era uma festa de peregrinação, era uma ordenança de Deus, que os judeus dos mais longínquos lugares tinham que viver essa festa de Pentecostes em Israel, em Jerusalém. Uma vez que eles foram tomados pelo Cristo, eles voltaram para suas casas. Aí se formou o quê? Culto nos lares. Você vê que eles tinham o quê? Tudo em comum. Eles viviam junto, em comunhão. Porque, amados, uma vez que eles aceitaram a Jesus Cristo, todos quantos não aceitaram Jesus Cristo, os tinham como malditos. Eles não eram aceitos no meio do povo. Paulo, Pedro, Tiago, João, a partir do momento que ele disse, olha, Jesus Cristo é o Messias profetizado pelos profetas, eles foram rejeitados pelo povo de Israel. E eles passaram a fazer o quê? Viver em comunidades. Então tudo que eles tinham, um dividia com o outro. Porque aquilo que eles recebiam como povo do templo, porque o templo, amados, ele fazia obras sociais. Os judeus que eram pobres, eles eram alimentados também pelo templo, pelos que cuidavam do sinédrio, porque havia uma assistência social, porque Deus sempre prezou pelas viúvas e pelos órfãos. Mas uma vez que eles dizem, olha, nós reconhecemos Jesus Cristo como Messias, eles foram apartados do povo. É como muitas pessoas que quando aceitam Jesus Cristo na sua casa, o que o pai e a mãe faz? Olha, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha. Nós vimos que nós já temos muitas pessoas que vieram de lares católicos. E há 20 anos atrás, era mais ou menos isso. Quando você dizia que estava aceitando, mas vê se tem cabimento isso. Quando você dizia que estava aceitando Jesus Cristo como Salvador, mas não é cristianismo? Por que não aceita que a pessoa aceite Jesus Cristo? Que vai ter a vida transformada, que vai aprender sobre amor, sobre misericórdia,
bondade, paz, alegria, e não se aceitava. Eu aceitei Jesus Cristo com 14 anos. Eu estava quase terminando o catecismo para ser crismado. E aí eu reconheci Jesus Cristo. E mesmo lá na minha casa já não foi muito assim ainda, que nós já tínhamos um berço cristão. Mas ao redor, quando ficaram sabendo que a gente ia ser batizado na igreja crente, nossa, na escola, mas quando eles souberam que eu me tornei crente, tinha um rapaz negro, grandão, ele ia atrás de mim gritando, cantando a música glória, glória, aleluia, e ele ainda convidava muitos outros, e eles ficavam andando. Eu andava para tentar despistar, para sair daquele suposto mico. Ele continuava e mais pessoas vinham atrás, e eles ficavam cantando atrás de mim, glória, glória, aleluia. E aí você começa a já não fazer mais parte daquele grupinho. Entende isso? Isso é verdade de Deus. Então como é que pode um negócio desse? Mas é assim que funcionam as coisas, o mundo é assim. Então olha, voltando aqui, presbíteros ou anciãos, aos quais foi dado o título de bispo, que significa supervisor, ou que serve de superintendente geral sobre a igreja local, especialmente em relação ao cuidado pastoral e à disciplina. Seus deveres, de modo geral, são de natureza espiritual, porquanto são chamados pastores ou presbíteros. Essa função tradicional implica em pregar, aconselhar e servir os sacramentos ou as ordenanças da palavra de Deus. O pastor sempre quer que o povo esteja sempre curado e em bom relacionamento uns com os outros, como uma ovelha, amados, vivendo uma vida em comunidade. Você já viu ovelha? Quando uma sai, o que acontece com as outras? Não é instintivamente, mas é natural. Quando aquela ovelha que está controlando o bando, ela vai, por exemplo, lá na cerâmica, meu patrão tem criador, deve ter mais ou menos umas 200 cabeças de ovelhas. E elas saem, e ela tem um lugar específico quando ela vai comer a grama. Mas quando o líder inventa de passar pela expedição da cerâmica e atravessar a rua intermediária do bairro, é como uma fila, vai tudo atrás daquela principal. Enquanto não termina uma, elas não param. Pode vir carro, pode vir caminhão, elas não param. Ou seja, esse é o cuidado do pastor. Ele quer o quê? Todas elas curadas e todas elas vivendo juntas. É uma comunidade. É isso que Deus quer também, que nós sejamos assim. Mestres e doutores, por favor, Denise. Eu preciso correr, tá, mas eu sei que... Mas eu penso que esse assunto não é tão complicado para nós entendermos, que nós vemos claramente no falar a distinção que existe entre um cargo e outro, uma função e outra. Eu não vou usar a palavra cargo, eu quero usar encargo, porque assim deve ser, a essência que deve motivar o coração do homem. Então, esses são os que estão dotados do dom para a exposição da palavra, mestres ou doutores. Então, o mestre demonstra uma capacitação sobrenatural para ministrar ensino com profundidade. Ele preocupa-se com a edificação que o povo de Deus deve ter por meio do conhecimento da palavra de Deus. Então, amados, cada função dentro do corpo tem uma importância. E no conjunto da obra, tudo coopera para a expansão do reino e a edificação da igreja. E diáconos eram pessoas associadas com os presbíteros ou pastores, né? E havia um número de obreiros ajudantes chamados então diáconos ou diaconisas, cujo trabalho parece geralmente ter sido de visitar de casa em casa e exercer um ministério prático entre os pobres e necessitados. Sempre vai haver e sempre haverá trabalho para servir essas pessoas. Então eles auxiliavam nas questões sociais e serviços auxiliares da igreja. Obviamente, igreja local. Próximo. Finalmente, a palavra ministro, porque vamos conjecturar, ministrar, porque, amados, todos nós muitas vezes falamos assim, vamos ministrar a palavra, vamos pregar a palavra. E há uma distinção entre o substantivo e a prática do ministrar, né? Ainda que vem do mesmo termo grego, traduzido como diácono. Então, existem, no entanto, inúmeras passagens onde a palavra diáconos não pode referir-se a um cargo de servir. Então, em 1 Coríntios 3,5 tem aí: pois quem é Paulo e quem é Apolo,
senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um. Ou seja, nesse texto usa-se a palavra diáconos, mas como ministros, mas eles não eram diáconos na essência, de servir a mesa da viúva, de servir a mesa do pobre e do necessitado. A mesma coisa acontece em Efésios 3,7. Paulo, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Veja, ele foi feito ministro, e a mesma palavra que aparece aí é diáconos. Mas espera-se que todos os crentes ministrem, contudo o título ministro substantivo só é usado em cada caso para os chamados à liderança espiritual. Bem, mas nós fizemos um resumo dos ministérios. Eu espero que você tenha entendido ao ler o livro e voltar para esses slides e um pouquinho mais de tempo pensar a respeito disso. Nós vamos entender que no plano de Deus, amados, Deus só quer o bem do povo, o que tange a espírito e físico. Sempre foi assim, desde o início de todas as coisas. Sempre que o homem anda na presença de Deus, ele é beneficiado físico e espiritualmente falando. Amém? Posso antecipar o café? Posso? Porque assim eu termino aqui e o André já volta um pouco mais de tempo para poder ministrá-la dele. Tá bom, amados? E abençoados em nome de Jesus. Os irmãos gostaram da apresentação do professor Flávio? Amém. Nós estamos trabalhando para trazer esses homens aqui. Esses homens são cheios de compromisso, mas Deus tem dado graça e nós estamos conseguindo trazê-los. A próxima aula vai ser a aula 4, e nós vamos ter a honra, o prazer de ter conosco aqui o pastor Anderson para ministrar a aula, né? Nós sabemos que o pastor Anderson tem um know-how muito grande em relação à obra missionária transcultural. O que é a obra missionária transcultural? A obra missionária feita fora do Brasil, né? Os irmãos que conhecem sabem, né, os campos de mundo aí onde o pastor Anderson andou fazendo a obra do Reino de Deus, os países, né, da janela 1040, nações onde não se pode nem respirar no nome de Jesus, mas esse homem de Deus entrou lá com a bênção de Deus. Nós não podemos falar muito desse assunto aí, para não comprometer o trabalho. E ele estará aqui na segunda-feira que vem ministrando a aula sobre missiologia, as missões. Bem? Então eu quero convidar você, não perca essa aula. Todas as aulas aqui são importantes, né? Mas nós vamos ter, pelo menos em primeira instância, sempre o pastor Anderson aqui. Então vamos aproveitar essa presença dele aqui com todo esse know-how de conhecimento que ele tem no assunto para nós. Amém? Amém. Muito bem. Professor André, fique à vontade, por favor. Glória a Deus. Graças e paz em nome de Jesus. O Flávio falou sobre esse assunto, né, e esse assunto é pertinente. Agora nós vamos discorrer um pouco mais sobre o assunto de evangelismo e a igreja, porque a gente sempre tem a intenção de aguardar que outra pessoa faça o serviço que é para nós fazer, que é para nós exercer. Muitas pessoas que ela começa a conhecer um pouco da palavra, do vez de ela ser uma auxiliadora da obra, ela começa apenas a ser uma pessoa crítica. E isso não faz bem para ela e não faz bem para onde ela está, o corpo docente que ela está participando. Ou se só faz parte do membro, também não faz bem. Então é bom a gente analisarmos, porque aqui você está sendo capacitado pelo Espírito Santo, amém? Você está tendo conhecimentos profundos da palavra de Deus, amém? Isso faz com que o seu sentido, com o seu olhar clínico, acaba sendo cada vez mais aguçado, e você consiga enxergar coisas que às vezes está escancarado, mas as pessoas não conseguem enxergar. E isso pode acontecer de você enxergar isso no núcleo onde você congrega, na igreja onde você congrega. Isso pode acontecer. Aconteceu isso comigo. Mas quando ocorrer essa situação na sua vida, não é para você criticar o trabalho de alguém, não é para você apontar o dedo no serviço que uma pessoa está fazendo errado, mas Deus está mostrando para você, para que você auxilie essa obra. É por isso que você está sendo capacitado.
Pastor Val, ele faz questão de enfatizar que não é o crachá que faz de você um ministro, é a obra que você realiza. Esse cargo, como o Flávio bem colocou, ele já está gerado dentro de você. Então essa obra, ela já está no seu coração. Não é necessário praticamente um título para que você comece a exercer esse ministério, mas ele já nasceu com você. Necessariamente a gente temos que florescer onde estamos plantados. A sua obra, a obra que Deus colocou no seu coração, eu falo sua, porque você está incumbido de exercer, mas sabemos que a obra de Deus, ela está gerada em você, ela começa na sua vida, por onde você caminha. Esse legado, aonde você pisar a planta dos seus pés, ele estará ali com você. Isso o torna honrado por Deus e pelos homens, mas também te torna responsável. A responsabilidade por ele vai acompanhar você. E muitos entendem que evangelização precisa ser exercida por um grupo de pessoas que são chamadas somente para esse fim. E a direção que a palavra de Deus nos diz é a todos: ide, pregai, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma orientação a todos. Existem ministérios específicos? Acabamos de aprender que existe. Há ministério que você foi levantado por Deus para você exercer com mais excelência, para que o corpo seja estruturado com vários membros. E esses membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Toda a palavra direcionada pela sua boca, ela sendo soprada pelo Espírito Santo de Deus, trará convertimento sobre a vida daquela pessoa. Mas nós, como seres humanos, nós queremos ver sempre o resultado imediato. A gente quer pregar uma pessoa e a gente quer ver ela já convertida. E a palavra de Deus nos ensina que não é dessa forma que acontece. É um que planta, é o outro que rega, e é o outro que colhe. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, quando você pregar, quando você falar da palavra de Deus para uma pessoa, tenha certeza que aquela palavra vai produzir fruto. Se ela rejeitar, vai produzir um fruto mau, porque ela rejeitou, ela não quis. Se ela aceitar, tenha certeza que ao longo do tempo o Senhor vai levantar pessoas que vai estar alimentando aquela semente, regando ela, e outro virá e colherá aquela semente. Tenho certeza que muitas pessoas já tiveram essa experiência na vida. Então faz parte, isso é um trabalho de todos nós. Todos nós somos um agente que exerce o evangelismo de Deus. Todos nós somos chamados e incumbidos de pregar as boas novas. Mas existem aqueles que foram levantados especificamente para essa obra. Existem aqueles que foram levantados para estruturar aqueles que foram chamados. Porque o Senhor, Ele quer que nós dê frutos. E esse fruto, Ele tem que permanecer. Então tem que haver um cuidado com essa pessoa que se converteu. Por isso, nós temos essa estrutura. Você está aqui para receber a capacitação de Deus. Olha o privilégio que a gente temos. Estamos num lugar onde Deus preparou, onde Ele mesmo nos chamou, onde Ele mesmo nos capacitou, para que seus olhos sejam cada vez mais aguçados concernente às coisas espirituais e aquilo que Deus quer realizar nesse mundo físico também. Porque o mundo espiritual e o mundo físico, eles estão ligados. E aquilo que você declara, ele afeta o mundo espiritual primeiramente, e acontece no mundo físico. E você foi levantado por Deus para receber essa estrutura, para receber esse alicerce, para conhecer mais a palavra dele. É um privilégio muito grande. E de forma nenhuma, nada do que é ensinado aqui pode ser desprezado. Nunca despreze uma pessoa que vem aqui à frente, seja ela a menor que for. Mas saiba que o Espírito Santo vai falar pela boca dessa pessoa que estiver aqui na frente. E ela trará para você aquela palavra que você precisava para vencer.
A diversidade dos dons são muitos, e o Senhor usa cada um para que o corpo seja bem edificado, para que haja uma boa estrutura. Então aproveite esse momento que você está aqui, aproveite aquilo que você tem recebido e anuncie o Cristo que morreu para que você estivesse aqui, separado, edificado, santo, com essa capacidade de conhecer o mundo espiritual, a palavra de Deus, a revelação profunda da palavra de Deus. Muitas pessoas quiseram ter esse privilégio, mas não puderam. Então aprenda e transfira isso. Se possível, aquela pessoa que você fica com ela o tempo todo, o dia todo, e às vezes você não sabe que ela está necessitada, muitas pessoas ocultam as dificuldades que ela tem. Então anuncie a palavra, fale mais da palavra. Se a pessoa é incrédula, se você conhece a pessoa, você não vai saber qual é a reação dela, fale da palavra. O primeiro que tem um compromisso com a palavra de Deus é o próprio Deus. Então anuncie, e Ele trará o convencimento. Sei que algumas pessoas aqui podem ter pouca experiência no exercício dessa função, mas é aquilo que você viu e viveu na presença de Deus, é a experiência que você tem com Ele que você precisa transmitir, para que essa pessoa creia nesse Deus que você serve, nesse Deus que você está de contínuo na presença dEle. Você não precisa ser um grande pregador como Silas Malafaia para evangelizar aquela pessoa que está do seu lado. Apenas a experiência que você teve com Deus será o auge que o Espírito Santo usará para converter aquela vida. E não espere o resultado no instante. Creio que está sendo uma semente plantada, ou você está passando regando uma semente que ali foi plantada. Mas se for colheita, você se alegrará com aquela pessoa. Eu trabalhava do lado de um amigo que ele tinha um corpo todo tatuagem, de imagem e escultura. A família dele já era católico, fazia tempo. Ele era pouco praticante, mas tinha um monte de desenho no corpo. Todo dia eu falava para ele da palavra, falava dele da palavra, falava para ele da palavra, falava para ele da palavra. Não tinha nem certeza se ele estava ouvindo ou não. E para a glória de Deus, o outro veio e colheu. Está na presença de Deus para a glória de Deus. E quando eu converso com ele, ele fala: André, mas quando você falava aquela palavra, meu coração ardia. Meu coração ardia. Era forte aquela palavra que você me falava. E você acha que eu ficava procurando aquelas palavras mais sábias que eu tinha para falar? Eu deixava fluir, na simplicidade das palavras mesmo. Deixava fluir ali. Quando via, o Espírito Santo já estava usando ele de uma forma poderosa. E aquela vida se converteu. E é dessa forma que nós temos que ser. Se a pessoa já é cristão, já é irmão, transfira esse conhecimento que você tem aprendido também, que você vai estar edificando a vida dele. Isso é bênção, amado, tudo isso que nós temos aprendido de Deus. Isso é maravilhoso. Isso tem que ser compartilhado. Isso tem que ser transferido. Esse é o nosso propósito. Transferir as maravilhas que Deus realiza em nossa vida. É ensinar de dia, de noite. Há uma pergunta no último questionário que foi nesse mesmo formato. É ensinar quem é o nosso Deus, os seus mandamentos, aquilo que Ele quer, como Ele faz, como Ele age. Isso é extraordinário. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 10. Eu tô nele, glória a Deus. Todos encontraram? Amém?
Tem alguns ainda com barulho de folhas aí. A partir do versículo 13, acompanha comigo, por favor. Vamos ler o 12 também. Pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não crê? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Quão formosos são os pés. Olha que honra nós temos essa palavra, essa boa nova para todo ser humano, para toda a raça humana, para todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Essa palavra você tem aprendido dia após dia. E quando você começar a falar da palavra de Deus, você vai perceber que você conhece um pouquinho mais do que você imaginava. Era mais o nervosismo de falar do que falta de conhecimento. Porque o pouco que você conhece da palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, isso é poderoso demais para converter qualquer coração incrédulo. Amém? Pode apagar a luz, por favor? Pode mudar o slide. Em 1950, houve um surto poliomielite nos Estados Unidos. 2 anos depois, o Dr. Jonas Salk criou uma vacina para prevenir aquela doença. Quem sabe o que é essa doença? Paralisia, exatamente. Realizando em seguida uma vacinação em massa. Atualmente o pólio foi erradicado da América e de muitos outros países. Entretanto, isso jamais teria acontecido se o Dr. Salk tivesse mantido a vacina guardada em seu laboratório, pois para que se tornasse eficaz, teve que ser distribuída para aqueles que necessitavam dela. Então ele sabia e conhecia essa doença. Essa doença atingia muito mais as crianças, mas adultos também já sofriam também desse dano, por uma mais severa ainda. E essa paralisia era um surto nessa época. Muitas pessoas temiam, irmãos. Onde havia aglomerações de crianças, havia o risco de ser contaminado. E era um vírus que era passado pelo toque, pelo espirro, pela saliva. Era muito fácil de uma pessoa adquirir esse tipo de doença, esse tipo de paralisia nessa época. E ele, em seu laboratório, desvendou um método para que pudesse paralisar a paralisia. Olha que interessante. E a paralisia não tinha mais efeito naqueles que ele aplicava esse antídoto. Agora imagina se ele conhecesse, se ele desvendasse esse antídoto e guardasse no seu laboratório. Quantas pessoas não estariam sofrendo até os dias de hoje por essa paralisia que podia ser contida bem antes da pessoa aparecer o primeiro sintoma. E quando aparecia o sintoma era algo radical, em menos de um mês a pessoa já estava com uma parte paralisada do corpo. Era algo muito devastador. Então é na mesma proporção que você contém a salvação de uma alma perdida. Uma pessoa que se morrer hoje pode ser lançada num lago de fogo e enxofre, pode ser condenada eternamente. E você tem o Evangelho, as boas novas contidas no seu coração, na ponta da língua. Você tem a vacina contra essa doença que é o pecado. O Senhor Jesus Cristo, que retira todo o pecado de nossas vidas, está em seus lábios, está contido no seu coração.
Agora você vai deixar ela guardada para si mesmo? Ou você vai levar ela aos doentes, aos famintos, aos miseráveis, aos necessitados, aos pobres? Essa decisão está na sua mão, de você transferir o que você tem experimentado na presença de Deus ou não, de você falar do Evangelho ou não. Eu vou enfatizar, mano. Quando você começar a falar, você vai ver que vai fluir as palavras que estão contidas no seu coração. Esse é o poder do Espírito Santo. Essa é a obra que Ele quer realizar. E você vai ver você sendo usado de uma forma extraordinária. E eu já experimentei isso muitas vezes. A pessoa rejeitou a palavra que foi pregada, mas meu coração foi edificado, porque quando o Espírito Santo nos usa poderosamente, você sente o poder, a alegria sendo contagiante no seu coração. Ela capacita você para cada vez mais você querer falar, para você estar mais alegre na presença de Deus, para você estar cada vez com um brilho mais intenso nos seus olhos. Você vai sentir essa diferença. Então fale do Evangelho, anuncie o Evangelho, anuncie as boas novas. Mesmo que você imagine que Limeira toda já foi anunciado o Evangelho. Às vezes a pessoa já ouviu, mas ouviu de um formato diferente. Ela está aguardando você falar com mansidão, com autoridade. Ela está aguardando você falar com expectativa, certeza, com esperança, com vida. Ela vai identificar esse brilho diferente nos seus olhos. Penso que todos aqui já experimentaram isso. A pessoa olha para você e fala: tem algo diferente em você. Tem algo diferente, é difícil de explicar, um brilho diferente nos seus olhos, há uma intensidade diferente no seu olhar. E essa é a presença do Espírito Santo. Isso é algo tremendo e poderoso que está em sua vida, para que você use essa capacitação de Deus em você e não deixe isso contido somente a você mesmo. Se não se torna como um mar morto, não tem vazão de água, só recebe, não tem vida, porque não tem água corrente. Uma água quando está parada, ela dá larva, ela dá lodo, ela traz doença. Mas quando é uma água corrente, ela é algo cristalino, é algo poderoso. Então essa palavra que flui da sua boca, ela tem que ser algo corrente. Ela não deve ser uma água parada, de forma nenhuma, mas uma água corrente, para que dê fruto. O bispo já usou esse exemplo daquela ovelha que tem a lã grandona, pesada, não foi podada ainda, a parada, para ser vendida aquela lã. Se ela cair na água, ela é levada pela correnteza, porque a sua lã é muito pesada. E você, como uma fonte de água viva, o Senhor jogou de dentro para fora, você tem que usar essa palavra que está no seu coração. Amém? Próximo. O mesmo aconteceu com o Evangelho de Cristo. Ele tem o mesmo poder de salvar vidas, mas para que ter resultado, precisa ser pregado ao mundo. Cada cristão é potencialmente um gerador de cristões, muito embora a obra de convencimento seja a do Espírito Santo de Deus. Então não se preocupe se a pessoa, naquele instante a pessoa ela fica paralisada, ela fica chocada com o confronto do Espírito Santo e com a palavra poderosa que você vai estar bombardeando ela ali. Então ela começa a confrontar o eu dela. Às vezes ela não quer rejeitar, mas ela rejeita por causa do eu dela, que está ali dentro, ali lutando, rejeitando. Mas ela começa a ruminar aquele assunto, ela começa a assimilar aquele assunto, e o convertimento, a transformação começa a acontecer. Então fale. O Espírito Santo é que realiza a obra do convencimento. Evangelizar não é simplesmente pregar, é algo a mais, é conduzir almas a Cristo, assistindo-las e empregando o máximo de esforço sobre a orientação do Espírito Santo. É servir de condutor a crianças espirituais
levando-as a Cristo, o Mestre dos Mestres. Sobre o evangelismo pessoal, afirmamos que todos podem fazê-lo, pode ser feito em toda parte e em qualquer tempo, alcançando todas as classes, satisfaz todas as necessidades das pessoas, pois existe um vazio no coração do homem. Esse vazio ele é real, ele existe, e ele só é preenchido quando a pessoa tem um relacionamento íntimo com Deus. E a busca desesperadora do homem em preencher esse vazio é que existem tantas seitas e religiões como existe no mundo na qual nós vivemos. Ele quer preencher esse vazio, e ele sabe que ele precisa adorar a Deus, mas ele não quer se moldar ao caráter de Deus. Ele quer que Deus se molde ao seu caráter. Então, no mundo, no sistema deste mundo, na qual jaz do maligno, o homem, ele diz: é bom que você tenha uma religião, procure a que se adapte ao seu caráter. É isso que eles querem pregar lá fora. Mas se ela não confronta seu jeito de viver, se você não precisa abrir muita mão para servir, ok, vai nessa. Vai nessa que você vai servir a Deus e você vai viver a sua vida, porque todo o caminho leva a Deus. E é essa que é a cegueira do Deus desse século. É isso que é a cegueira do Deus desse século. E é isso que nós temos que lutar. E é isso que nós temos que confrontar. Mas não precisa você se levantar para confrontar todo tipo de religião. Você prega o Evangelho. As pessoas perguntando, você prega a palavra. Amém? Não precisa você sair daqui confrontando todo tipo de ideologia. Isso vai ser uma luta, um esforço, é como dar soco em ponta de faca. Então, espere a orientação do Espírito Santo. Ele vai preparar a pessoa, porque embora você dê a direção da palavra, com entendimento, com eloquência, a pessoa ela ouve e sabe que você tem razão pelo seu próprio coração. Se é um coração duro, ela vai rejeitar a palavra, porque o homem é rebelde no seu próprio coração. Às vezes ele sabe que ele está errado, mas a rebeldia, ela dá um grito lá dentro que a pessoa é capaz de agredir a outra, porque ela confrontou algo que ela tinha uma convicção, ela tinha uma certeza, ou ela achava confortável para a sua vida. Então é importante que a pessoa ela venha e procure você, porque quando ela procurar, ela vai estar com o coração aberto para ouvir aquilo que você tem a dizer. E é aí que ela vai receber todo o ensinamento que você transmitiu ao coração dela. Amém? Então, se você vê que ela está tortuoso o seu caminho, isso não se cabe aos irmãos em Cristo. Sempre quando você tiver a oportunidade, ore primeiro. Mesmo assim, com o incrédulo também, ore primeiro. Ore pela vida dele. Seu irmão, ore pela vida dele. E Deus vai preparar você para uma oportunidade de também tratar a vida dele. É bom que você dê uma orientação e uma direção correta, com fundamento na palavra de Deus. Sem eu acho que é assim. Eu acho que é aquilo outro. Irmão, mas na cultura tal. Eu dando uma aula, uma pessoa falando sobre a cultura, sobre respeitar a cultura. Eu também falei para a pessoa, eu respeito a cultura, assim como você. Mas nós temos uma base que está aqui, ela transcende qualquer tipo de cultura. Respeitar a cultura é respeitar a pessoa, não ensinamento contrário à palavra. Se é ensinamento contrário à palavra de Deus, nós temos que combater sim. Nós temos que combater sim. E aqui é o lugar onde a gente tem a oportunidade de esclarecer esse tipo de assunto e declarar o que a palavra de Deus diz. Não é o que eu acho, não é a forma que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. É nisso que vocês são instruídos aqui. A orientação da palavra de Deus, no que o Senhor nos ensina e na direção que Ele quer que nós sigamos, e é na visão que Ele quer que nós realizamos, que nós vivemos, é nesse sentido. Não é o que o André acha, não é na forma que o André achou ou na forma que ele falou, não. É com base
na palavra de Deus, naquilo que nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e instituiu para que nós fizéssemos e realizássemos. Amém? Amém. Próximo. O evangelismo pessoal tem as suas vantagens. Nem todos podem se dirigir a uma assembleia, mas qualquer um, independente de ter instrução ou não, pode se dirigir a um indivíduo. Por quê? A sua experiência, como já falei, vai contar muito nesse momento. É impressionante a história de conversão do grande evangelista Dwight Lyman Moody. Por quê? Ele se converteu ali numa pregação simples, houve arrependimento no seu coração, e ele era uma pessoa ignorante, que tinha pouco conhecimento, mas se transformou num grande ganhador de alma de todos, pode ser de todos os tempos. Estudiosos dizem que o apóstolo Paulo foi um dos maiores ganhadores de alma, assim como Dwight Lyman Moody. Foi um dos grandes ganhadores de alma, e seu conhecimento era pequeno, mas se entregou totalmente ao Evangelho e serviu ao Senhor. Quando na loja onde vendia sapatos, recebeu a visita de um crente chamado Kimball. Depois de conversarem sobre o amor de Cristo, o apelo foi feito e Moody foi ganho para Cristo, tornando-se um dos maiores ganhadores de alma de todos os tempos. Leia a biografia desse homem de Deus, que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Próximo. Então, a gente vê que Dwight Lyman Moody, sendo ele uma pessoa com pouco conhecimento, com pouco intelecto, ele tinha um trabalho simples, a gente vê que ele marcou épocas com a sua entrega, com o seu coração entregue ao Senhor. Então ele entregou totalmente seu coração a Deus e viveu essa obra que estava no seu coração. Ele pregando, ensinando, você vê na biografia dele uma pregação tão profunda, que é difícil a gente ver que ele era uma pessoa que tinha pouco conhecimento. Mas isso foi a intimidade que ele buscou com Deus. E nessa intimidade que você buscar com Deus, você também vai sendo capacitado. Como explicar aquela pregação do apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo batizou eles no dia de Pentecostes? Leia atentamente a palavra de Deus e olha como ele coloca os fatos em cada lugar. E ele era uma pessoa ignorante. O que aconteceu com ele quando ele estava negando a Jesus Cristo? As pessoas que estavam falando que ele andava com Cristo falavam: não, mas não tem como você não ser discípulo dele. Você fala como ele, você se expressa como ele se expressa. Então havia exagerado o caráter de Cristo na vida dele, embora ele estava negando o próprio Cristo naquele momento. Então é nesse formato nós começamos a ter esse relacionamento de intimidade com Deus. Você vai falando como o Senhor fala, como o Senhor Jesus Cristo falava, sendo um grande imitador de Cristo. Nessa direção, com ímpeto, cada vez mais você vai falando palavras profundas, sem que você pense que isso vai trazer algum know-how para você, sem que você pense que isso vai lhe trazer algum tipo de prestígio, mas com o coração voltado a Deus, para engrandecer o nome de Deus, para honrar o nome do Senhor, para que aquela vida seja edificada, para que aquela vida se converta ao Evangelho. Então, nessa intimidade com o Senhor, você vai crescendo, você vai sendo edificado, você vai sendo capacitado por Deus. Então, quanto mais intimidade com Deus, mais crescimento, mais você vai sendo colocado no lugar onde Deus queria que você estivesse. E é interessante a gente entender que o desejo de Deus é que nós floresçamos aonde nós estamos plantados. Essa é a direção. Floresça aonde você está plantado, seja no trabalho, em casa, caminhando, no ônibus, no carro, com quem você estiver.
Esse é o momento que você tem para falar da palavra de Deus. Então fale, anuncie, ensine. Porque antes de você esperar, as pessoas vão estar te procurando, para que você dê uma orientação para ela. Porque você vai ter o conhecimento e a capacitação de Deus, tal. Assim como Moody foi capacitado por Deus. Ele foi um grande Obrigado. Isso acontece normalmente em uma aula ou outra, mas precisa acontecer pelo menos uma vez. Amém? Irmãos, me perdoem. E ele foi e realizou essa grande obra de uma forma extraordinária, de uma forma que pessoas com grande intelecto jamais conseguiram realizar a metade do que ele realizou. Foi entrega. Então, quanto mais você se entregar, ter o desejo de fazer, de realizar, onde você estiver. A palavra de Deus diz em tempo e em fora de tempo. O que é esse fora de tempo? É quando você está caminhando, quando você está no seu trabalho, do lado de uma pessoa. Você pode separar esse tempo de uma forma que a pessoa esteja aceitando. Se ela estiver rejeitando totalmente aquilo que você estiver falando, ou se escarnecendo, então a palavra de Deus diz: não jogue pérola aos porcos. Mas se ela estiver ouvindo, continue falando. Fale moderadamente também. Fale no momento certo. Você vai ver a eficácia desse evangelho poderoso de Deus. Você vai ver isso acontecendo em sua vida. Amém? Onde eu parei mesmo? No começo. O evangelho social, o ecumenismo e o proselitismo. Quando falamos do evangelho social, não estamos falando sobre a parte social do evangelho, que consiste em assistir as famílias em suas necessidades, pois isso é bíblico, mas sim no ensinamento que apresenta o evangelho de Cristo puramente como um solucionador de problemas sociais, financeiros ou políticos, deixando de lado a verdadeira essência, que é a salvação do homem. O que isso quer dizer? Você viu um pouco antes nos slides com o Flávio que o diácono ele exercia esse ofício social, de visitar pessoas, de atender nas necessidades de cada um. Isso é bênção e é edificante para as nossas vidas. Quando você atende a necessidade da pessoa na casa dela, naquilo que ela realmente precisa, que seja provido. Porque a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, que a fé sem obra, ela é morta. E não adianta você orar pelo irmão, ele estando necessitado de um alimento, você bater nas costas dele e falar: vai abençoado, mas sem ajudar ele. Então essa parte social cabe a nós, e fazer visita também cabe a nós. Nós somos um corpo, amém? Será que daria para o bispo visitar a casa de cada um que tivesse necessidade aqui no templo? Será que ele teria tempo para isso? Cabe a nós, como parte desse corpo. Aquele irmão que você perceber que ele sumiu alguns dias, procure ele, saiba por quê. Às vezes não está acontecendo nada, mas o irmão vai se alegrar com a sua preocupação com a vida dele. Às vezes ele está precisando de uma necessidade para ser suprida e não sabe como colocar, como explicar. Quando você o procurar, ele vai esclarecer com você. E isso é edificante para as nossas vidas. Eu fui muito edificado quando eu fiz visita. Além de a gente ir levar uma palavra, Deus ali também edifica as nossas vidas. Você vai para ser um agente nas mãos de Deus para edificar vidas. Você edifica pela graça de Deus e sai edificado. Você fala, você direciona uma palavra para aquela pessoa. Quando você sai, você fala: puxa, eu estava precisando dessa palavra, o Espírito Santo me usou para falar. Então é dessa mesma forma. Quando você faz, quando você presta esse serviço social, você também é edificado por Deus, prestando o serviço. Amém? Quando você prestar esse serviço, quando você também necessitar e carecer, aquele irmão que você abençoou também lembrará de você.
Não que isso seja algo que você esteja esperando, porque você pode também se desapontar. Então é bom a gente fazer sem esperar em troca, sem esperar a retribuição, sem esperar que quando você precisar, aquele irmão vai lembrar de você. Mas faça sem olhar, que a mão direita não veja o que a mão esquerda está fazendo. Amém? Mas é ótimo você fazer o serviço social e você vai ser edificado quando você também realizar. É bênção? Então, o que esse evangelho social que está falando? O que nós estamos falando aqui? Muitas pessoas têm pregado que é necessário, quando você se arrependa, quando você entrega a sua vida a Cristo, que você adquira bens, que aqueles problemas que te perseguiam, eles se extinguem, que eles sumam, que eles desapareçam. E não é dessa forma. Que as dificuldades que você enfrentava no trabalho, com pessoas, ela já não existe mais. Que aquilo que lhe atormentava você esquece. Não é isso que a Bíblia diz, de forma nenhuma. O Evangelho que é pregado na palavra de Deus diz que no mundo, Jesus está lendo a Bíblia, glória a Deus. Sai meio entalado devagar, mas sabe. No mundo tereis aflições. Todos nós vamos ter aflições. Quando se converte, também. Uma pessoa, um amigo meu, que eu conhecia na época da escola, ele era uma pessoa muito inconstante. Ele se convertia num dia, no outro ele voltava para o mundo. Ele se convertia um dia, no outro ele voltava para o mundo. E num dia, estava eu e ele sozinho. Aí ele me perguntou, ele falou: André, mas às vezes parece que está tudo bem comigo, está dando tudo certo. Aí quando eu busco a Deus, eu saio do mundo, parece que começa a perseguição. O que está acontecendo? Aí Deus está promovendo o crescimento. Está mostrando que você não necessita das coisas deste mundo para que você seja realizado nessa vida, mas que para você seja edificado. E esse tratamento, ele realmente acontece. Quando a pessoa se converte, primeiramente, os amigos abandonam. Aqueles amigos que andavam com ela, que, como diz a juventude, davam um rolê com eles, esses aí abandonam, são os primeiros. São os primeiros a esquecer. Aí começa a aparecer um pouco de adversidade, porque Deus quer que você pare de se sustentar com as coisas desse mundo. Que o seu alicerce, a sua provisão, não seja a sua própria mão, não seja o seu próprio trabalho. Então, aonde você tem a dificuldade, ou aonde você se estrutura, se é na força do seu braço, se é no seu trabalho, se é no seu relacionamento, isso vai ser balanceado, para que você se firme em Deus, para que a sua dependência seja totalmente em Deus. Ah, se era naquele carro, o Senhor tira. Se era na vida financeira, o Senhor dá aquela sacudida. Então vira e mexe, quando você estiver sendo provado em alguma área da sua vida, é porque você está dividindo a glória de Deus, como o Flávio bem colocou aqui. Começou a dividir a glória de Deus com outro tipo, qualquer outro tipo de coisa deste mundo, qualquer outro tipo de sentimento, você vai ser provado nessa área. A palavra de Deus, ela é clara nisso. Nós somos provados naquilo que nós pendemos, naquilo que nós carecemos, na nossa própria fraqueza, naquilo que inclina o nosso coração. Então, aonde o seu coração começar a se inclinar, naquilo você vai ser provado, para que você abandone, para que você se converta. Havia uma pendência na vida de Jó para que ele passasse pelaquela provação. Embora Deus mesmo testificou que ele era um homem íntegro e justo e andava na presença de Deus e se afastava do mal. Ele tinha medo de perder tudo que ele tinha. Ele confessou isso, que o medo dele era perder tudo que ele tinha. E Deus tratou nesse gancho que Satanás quis testar a vida de Jó, para que ele também fosse preparado nessa área. Então, naquilo que pende no nosso coração, é nisso que nós somos provados. Então, não tem como você dizer para uma pessoa: venha para Cristo,
porque você vai ter a sua vida financeira estável, você vai ter casa, você vai ter carro, você não vai ter mais problema. Isso não é verdade. E a gente vê esse tipo de evangelho que não é a verdade sendo pregado diariamente. Isso é totalmente contrário à palavra de Deus. E muito embora o Senhor seja o nosso provedor em tudo, Jesus não morreu na cruz para que ninguém pudesse andar de carro importado ou viesse a morar em uma cobertura, casas na praia, mas sim para que venha morar com Ele no céu. Esse é o propósito. Está muito mais além das coisas naturais. É o relacionamento íntimo com Deus. É onde você vai passar a eternidade. É aquilo que realmente é alicerçado. É aquilo que realmente é eterno. Não naquilo que é perecível. Embora Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então aqueles que andam com Deus, que entrega em toda a honra e toda a glória ao Senhor, fiquem em paz que o Senhor vai honrar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso é uma verdade no mundo espiritual. Isso é uma verdade no reino de Deus. Mas não pode ser aquilo que você espera. Porque se você desejar os bens, a tranquilidade acima da presença de Deus, você não vai obter isso. Porque você vai confrontar a verdade de Deus e você vai dividir a glória de Deus. Então o Senhor vai tratar primeiro essa ferida sua para que você possa receber isso e não corromper o seu coração. Amém? Próximo. Quantas pessoas que andam acabrunhadas e descontentes por não conseguirem realizar os seus desejos materiais e dizem: outras pessoas conseguem, enquanto eu nunca tenho sorte. Não precisa falar nem quantas pessoas você conhece que tem esse tipo de posicionamento, não precisa falar. Ou ainda, queixam-se de não poderem mobiliar suas casas, vestir-se como desejam, para se acharem menos do que os outros. Para não se acharem menos do que os outros. Quantas coisas inúteis que se procuram adquirir com dinheiro, ganham em duras condições, ou ainda emprestados, para obedecer à vaidade do sistema do mundo. Aleluia, porque o nosso Deus não vê como o homem vê, e não faz acepções de pessoas, porque o que ele enxerga é o coração. O que ele quer é o coração e o relacionamento. Não é o tecido, não é o exterior, mas sim um coração voltado, um coração dependente, um coração adorador, um coração genuíno. Não aquela pessoa perfeita, mas uma pessoa que entrega-se a tudo a Deus. Mesmo se falhar ou se errar, não abandona a Deus por causa da sua vergonha ou por causa do seu erro, mas se arrepende e busca a presença de Deus. Tem pessoas que erram e falham e pensam que porque falharam e erraram não é digno de estar na presença de Deus. Um tipo de atitude dessa, ela torna inválido o sacrifício de Jesus, achando que a partir daquele ponto ela tem que sempre acertar. E a palavra de Deus nos diz que quando nós éramos incrédulos, o Senhor já os perdoava. Quanto mais agora que vocês são chamados de filhos, se arrepende e volta para Deus. Abandona o pecado. Ninguém deve ficar na condição também de errar e pedir perdão. Errar e pedir, eu vou cometer esse erro, porque se depois eu peço perdão a Deus, Ele é misericordioso, Ele vai perdoar. A pessoa com a mente cauterizada, o risco é bem maior, a consequência é bem mais grave, e é muito mais difícil dessa pessoa se desligar desse pecado, com a mente cauterizada dessa forma. Mas estamos falando aqui de erros e pecados involuntários, aquele que a pessoa comete e ela não percebeu, ela não viu, ela não preveu aquilo. Mas quando a pessoa ela sabe o que ela vai fazer, ela toma a decisão antecipadamente,
esse pecado, a consequência é mais grave. Bem mais grave. E elas virão. Deus perdoa o pecado, mas Ele não deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso Ele também colherá. Próximo ponto, por favor. O Evangelho que se preocupa somente com as coisas desse mundo não é o Evangelho bíblico. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz a palavra de Deus em Coríntios. Então é necessário a gente avaliarmos, é necessário a gente ensinarmos a verdade de Cristo, que vai muito mais além de uma vida natural, de uma vida terrena, de uma vida passageira, de uma vida momentânea. Está muito além disso. É a eternidade desfrutando da presença de Deus, de tudo que Ele tem a entregar. Isso daqui nem se compara. Experimentar tudo dessa vida nem se compara, porque o Salomão deixou claro e específico que ele experimentou tudo que ele poderia experimentar, e ele não achou satisfação em nada, que era tudo vaidade, que era tudo vazio, que era tudo momentâneo e passageiro. Amém? Próximo e último slide que nós vamos falar hoje, o ecumenismo, defendido sobretudo pelo Concílio Mundial da Igreja, criado em Amsterdã, um lugar que foi criado, Amsterdã, em 1948. Quem conhece ou já ouviu falar de Amsterdã? É um lugar precário, para uma vida social comum, muito mais que uma vida espiritual, nem se compara, ao qual defende de várias formas a fusão de todas as religiões criando uma só, naquela fusão, naquela ideologia de que o homem precisa de uma religião e todas levam a Deus. É isso que eles querem defender, o ecumenismo. É isso que eles querem fazer. É isso que eles querem realizar. É isso que eles querem declarar. E muitas religiões já têm apoiado o ecumenismo. Então é algo preocupante, é algo que nós temos que analisar, é algo que nós temos que defender a verdade da palavra de Deus. E quando alguém lhe perguntar a sua opinião, esteja preparado para esse tipo de assunto. A tentativa de trazer a igreja para a negrura da escuridão, nos mesmos moldes de quando o Império Romano estatizou a igreja cristã em aproximadamente 313 depois de Cristo. Foi nesse período que foi o edito de Milão por Constantino, que lhe deu liberdade religiosa, mas ele já visava a estatização do cristianismo como igreja imperial. Mas nessa época ele só deu liberdade religiosa e começou a trazer benefícios para a igreja, para que se aproximasse. Mas foi em 380 que isso realmente aconteceu. Foi um processo que foi de 313 a 380 depois de Cristo, dos imperadores Constantino a Teodósio, se cumpriram em Teodósio. Ele estatizou a igreja sendo igreja imperial. Aí nasceu a igreja imperial, tendo essa visão ecumênica. Já quando surgiu, ela não tinha essa visão ecumênica, porque era cristianismo com o paganismo romano, com o paganismo grego, tudo dentro da igreja. Usava a palavra, mas a liturgia de culto era totalmente diferente, porque se adorava ídolos, imagens, esculturas, da mesma forma que era, com a direção de que era cristianismo, com a placa, só tinha a placa de cristianismo, porque aqueles que se diziam cristãos não passavam por um novo nascimento. Então, se não passou por um novo nascimento, a pessoa não é cristã. Amém? Próximo. Amém. Vamos parar por aqui, que nosso tempo já esgotou. No próximo ele fala sobre o proselitismo. Pastor Val. Sim. O
irmão perguntou aqui se a Igreja Católica é praticante do ecumenismo. Na mesma forma, na mesma proporção, acaba sendo. Mas o ecumenismo, ele quer abranger mais religiões, né? Mas não deixa de ser essa mesma visão. Porque na época em que se estatizou, ela já tinha um formato de adorar estruturas e imagens das indulgências, de ter seus santos para adorarem. Então já havia essa estrutura. Ela só permaneceu, mas com uma praga de cristãos. Porque na época o cristianismo, ela tinha sua linha de raciocínio próprio, e eles não se entregavam a nenhum tipo de heresia, por terem já a sua vida preparada, por terem sido lavado e remido pelo sangue, por ter um compromisso com Deus. Eles morriam pela sua crença, e eles eram os únicos que tinham esse posicionamento. Então nenhum tipo de declaração do império que levavam contra a sua vida espiritual, eles aceitavam, mas eles rejeitavam e se confrontavam com a palavra de Deus. Então, devido a isso, eles procuraram trazer mais próximos aqueles que se convertiam, para trazer aqueles que se convertiam ao cristianismo para o seu lado. Essa foi a jogada na época. Aí nasceu a Igreja Imperial em 380, e em 490 nasceu a Igreja Católica Romana. Amém? Mais alguma pergunta? Amém, amados. Só reforço, pode ficar em pé, nós vamos orar para encerrar. Em 1948 você viu que surgiu o ecumenismo. Por coincidência, no mesmo ano que surgiu Israel como nação, ou seja, o cumprimento profético da palavra de Deus. O catolicismo, ele não só está envolvido, como ele é o coordenador do ecumenismo mundial. Então, anualmente, o Papa chama uma conferência anual de todas as religiões, e ele é o único representante do cristianismo, ou seja, tudo está sob a tutela do Vaticano por meio do Papa, nesse momento, o Papa Francisco. Vamos orar então. Eterno Deus e Senhor,